salve todos novamente na gloriosa paz do Senhor. Vamos deixar aberto lá em Efésios capítulo 3, onde nós lemos no início. Vou reler. Por causa disso, me ponho de joelhos. Efésios capítulo 3, versículo 14. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito de um homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, podeis perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Paulo escreve a carta à igreja de Éfeso, e aqui ele estava numa situação bem favorável, para não dizer o contrário. Ele estava preso, aprisionado. E olha a preocupação de Paulo, a oração pela igreja, pelos irmãos. Em vez de orar para que ele fosse libertado, ele estava preocupado com a vida espiritual dos irmãos. E vamos aqui meditar nessa passagem. O fato é que não iremos conseguir falar tudo, mas em outra oportunidade a gente continua. Mas o versículo 14 é um versículo que, inclusive, a metade desse primeiro versículo 14, né, que muitas pessoas usam como tema de campanha, né? Por causa disso, me ponho de joelhos. E aí abre uma brecha tremenda, né, a muitas e muitas coisas. Mas é um cuidado que temos que ter, porque o que nós aprendemos na escola bíblica é que um versículo, um texto, fora do contexto, ele vira pretexto. Por isso que há muitas falsas doutrinas por aí. Mas ele fala por causa disso. Por causa disso o quê? Eu sempre falo e repito, quando você lê uma passagem, para entender melhor, volte um pouquinho para trás. Paulo aqui parece que ele estava retomando uma oração que ele iniciou no capítulo 3, no versículo 1. Ele diz assim: por esta causa. Aí por esta causa, que causa? Voltamos 2 versículos antes, capítulo 2, versículo 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados
para a morada de Deus no Espírito. Primeira causa, a edificação. Ele está orando para a edificação da igreja, para que sejamos morada de Deus no Espírito. É edificação. E a segunda causa, aí vai um pouco mais na frente, capítulo 3, versículo 13. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Não desfaleça, não desista, não entristeçais, não desista da caminhada, não desfaleçais por causa das tribulações. Então Paulo ele ora e clama ao Senhor por duas causas: a edificação da igreja e para que o povo de Deus não desista, não desfaleça. E quando se fala de edificação, eu lembro lá em Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27, que diz o seguinte: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aonde está edificada a sua família? Aonde está edificada a sua vida espiritual? Porque é isso que vai determinar a sua caminhada espiritual. Porque se formos edificados na rocha, que é Cristo Jesus, ele vai falar aqui: e aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Veio a chuva, correram rios, e assopraram ventos e combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Quando alicerçamos o nosso lar espiritual, a nossa família, na rocha que é Cristo, vem a chuva, vem as tempestades, vem as lutas, as aflições, e é certo que virão, porque Cristo falou: no mundo tereis aflições. A diferença é como nós escutamos lá no horizonte. Não importa o que fazem com você, o que importa é o que você tem feito diante disso. As tribulações vão se levantar, as lutas vão se levantar, e o que você tem feito? Aonde está alicerçado a sua fé? Aonde está edificada a sua casa espiritual? É isso que vai determinar a sua caminhada diante de Cristo. Porque se edificou naquilo que é passageiro, naquilo que é vão, qualquer vento que passar, qualquer sereno que passar, a sua casa espiritual cairá sobre a terra. Edificação. Eu lembro também em Eclesiastes capítulo 4, versículo 12, que diz o seguinte: e se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Para quem é costureira, sabe muito bem, quando você pega uma linha, ela só tem duas dobras, ela é mais fácil de quebrar. Você faz um pouco a torcida e quebra mais fácil. Mas quando você pega uma linha que tem um nylon por dentro, ele tem que ser com a tesoura, e a sua mão não consegue quebrar. O cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Você, a sua família e Cristo no centro. Se a sua vida espiritual está edificada em Cristo, que é o centro da sua vontade, da sua vida familiar,
mesmo que o inimigo se levante, mesmo que a prova se levante e que a luta tente romper esse fio, ele não vai se quebrar, porque mesmo que você esteja fraco, mesmo que a sua família esteja fraca, mas Cristo está ali no centro, no meio, aguentando as dores, aguentando as lutas e te sustentando como coluna daquela casa, porque você está edificado sobre a rocha que é Cristo. Você está edificado sobre uma rocha que nada vai abalar. Você pode ter rachaduras, você pode ter até sido abalado, mas jamais destruído. Como diz lá em 2 Coríntios capítulo 4. E a segunda causa, não desfaleçais. Não desfaleça. Não desista, apesar das lutas. Hebreus capítulo 10, versículo 35 ao 37, diz o seguinte: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Não desfaleça. Espere mais um pouquinho de tempo, mais um pouquinho de tempo, que isso vai passar. A luta parece que não está acabando, as dores parecem que não se acabam, mas não desfaleça, porque houve um homem que sofreu muito mais do que você. E detalhe maior, ele sofreu por mim e por você. Ele suportou as dores, porque ele tinha um propósito certo para a sua vida. Eu e você também temos um propósito diante do Senhor. E quando temos convicção desse propósito, não desfalecemos, não desistimos, temos paciência, como diz lá em Romanos, que a prova, a tribulação, gera o quê? Paciência. É isso? Então aceite as provas que Deus coloca diante da sua vida. Aceite as provas, porque é Deus colocando paciência na sua vida. Alguns falam que desejam ter a paciência de Jó, mas olha a prova que ele passou para ter a paciência que ele tinha. Se deseja a paciência de Jó, respeite a dor que ele passou. Respeite o sofrimento que ele passou. Voltando para Efésios, capítulo 3, versículo 14. Me ponho de joelhos. Uma frase que eu vi esses dias, e eu tomei nota, não sei quem é o autor, mas achei muito importante. Depois eu vou colocar isso nas redes sociais, porque é para isso que servem as redes sociais. O que é bom tem que ser declarado. Onde os seus pés não chegam, os seus joelhos dobrados te levarão em oração. Onde esses pés que a terra há de comer não me faz chegar, os joelhos dobrados no chão me levarão, porque o Senhor me carregará até lá. Primeiro registro, pelo menos que eu vi, se os estudiosos aqui, irmão Márcio, que deve estudar bem mais do que eu a palavra do Senhor, se eu estiver errado, depois o irmão me diz. Mas o primeiro registro que tem de alguém que se dobrou de joelhos diante de Deus, Gênesis capítulo 17, versículo 17. Alguém que se prostrou diante do Senhor. Quem é o herói da fé? Pai da fé? Abraão.
Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e conceberá Sara na idade de 90 anos. Olha o clamor de Abraão, de joelhos, com o rosto no pó. Se alguém encontrar outro registro desse, me diga. E é interessante que na história a humanidade sempre mostrou exemplos e exemplos de pessoas que se curvavam a outros. Por exemplo, os cavaleiros, eles quando iam se apresentar diante do seu rei, eles dobravam com uma perna e se curvavam diante do seu rei. Isso em prova de que eles eram menor. Estavam dizendo para aquele rei que ele era soberano sobre a sua vida, que eles ali estavam agora à disposição do seu rei. Outro exemplo, que ainda hoje é feito, mas eu acho que poucos homens fazem isso, inclui eu. Se coloca de joelhos com uma perna só e pede a amada em casamento. Eu não fiz isso. Estou em dívida com a minha esposa há anos sobre isso. Mas isso é um sinal de quê? De promessa, de fidelidade, de amor eterno àquela pessoa. Você se coloca de joelhos e faz um pedido e um convite: serei fiel a ti, te amarei para sempre. Outro motivo, outro exemplo que as pessoas se colocam de joelhos. Há outro exemplo que não é muito agradável, mas quando a pessoa está com uma arma e diz: se ajoelhe, que agora você vai morrer. Aí isso é um sinal que você agora vai partir para outro. Como diz o popular, vai bater as botas. Mas quando nos colocamos de joelhos diante da presença do Senhor, é uma forma de se humilhar, de sujeitar-se, de dizer que: Senhor, nada sou diante de ti. De súplica, de submissão, de arrependimento, de agradecimento. Ou como Abraão, de clamor e dizer: Senhor, esta causa é impossível diante de mim, mas perante o Senhor tudo é possível. E aí é interessante que eu me lembro de um exemplo prático do meu chefe atual, do atual diretor, que ele sofre dos ligamentos do joelho. Um dia ele me falou, e eu, estudando essa palavra, não lembrei das palavras dele, que nós temos o costume de andar errado. Quando vamos andar e vamos fazer uma curva, a gente faz isso. Não é isso que a gente faz? Isso com o tempo vai gerar problemas no nosso joelho, porque o joelho foi feito para andar reto, em uma direção só. Se você vai tomar outra direção, você tem que virar o seu corpo para depois virar o joelho. Quer dizer, virar o corpo completo e não virar por sobre o joelho, porque o joelho foi feito para andar num só caminho. E ele foi feito para andar em linha reta. Jesus falou que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Os nossos joelhos nos colocará para andar nos caminhos que o Senhor nos colocou, que é Ele. Outro papel do joelho é o principal ligamentos e juntas do corpo humano. Das mais importantes, digamos, de passagem. Por quê? Porque ele sustenta o nosso corpo. Tente andar sem dobrar os joelhos. Você não consegue andar direito. E quando você se coloca de joelho, o que vem logo acima do joelho? A coxa. E qual é o osso mais forte do ser humano? O fêmur. Mais forte e mais pesado.
Então todo o corpo, o peso do corpo humano, quase todo o corpo, está sobre o joelho. E a patela está ali sendo imprimida sobre o fêmur. Por isso que quando colocamos no joelho, sentimos aquele incômodo. Mas, isso simbolicamente, quando colocamos nosso joelho para orar, é para lembrar que nós passamos por lutas, passamos por dores, e que os joelhos sustentarão a nossa vida espiritual diante do Senhor. E que andaremos somente no caminho que o Senhor colocou em nossa vida, e que se tentarmos desviarmos para outro caminho, não podemos, porque isso nos trará grandes danos. Os joelhos dobrados, foi isso que foi feito. O joelho foi feito para ser dobrado e para nos curvarmos diante do Senhor. Quando Billy Graham, em uma dos passeios da faculdade teológica que ele fazia lá na Inglaterra, uma das excursões, ele foi para a casa de John Wesley. Acho que eu contei essa história na escola bíblica. E naquela excursão tinha vários estudantes, e eles chegaram no quarto de John Wesley, estava lá a cama, e ao pé da cama, 2 marcas. E o professor falou assim: aqui era onde John Wesley dormia, era o seu quarto. E saíram. E quando foram entrar no ônibus, sentiram falta de Billy Graham. Cadê Billy Graham? Voltaram e procuraram pela casa e acharam Billy Graham de joelhos, em cima das 2 marcas de John Wesley, clamando a Deus e pedindo: Deus, me dê a graça que o Senhor deu a John Wesley. Porque aquelas marcas eram as marcas de joelho, de oração de John Wesley, que orava constantemente ao pé da sua cama. Os nossos joelhos foram feitos para se curvarem diante da presença do Senhor. Fomos feitos para nos humilharmos diante da presença do Senhor. Foi isso que foi feito os nossos joelhos. E aí, continuando o versículo, ele fala: me põe de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Não podemos colocar esses joelhos curvados, dobrados ao chão, diante de qualquer um. Quando uma guerra ela é anunciada, os soldados são convocados para se apresentarem diante de quem? Dos generais. Quando uma guerra se inicia, os soldados são convocados para uma guerra, para se apresentar diante dos generais. Eles vão lá se apresentar com as suas armas, com o seu preparo, com a sua disposição. Quando somos convidados para uma festa de casamento, o que é que as irmãs mais se preocupam? Como vou me apresentar naquele casamento? Como será meu penteado? Como será a minha roupa? A minha sandália? A bolsa que vou usar? O homem não. Faz só a barba, penteia o cabelo, bota uma roupa esporte fino, tá bom. Tudo certo. Mas a mulher não. Como vou me apresentar? Diante daquele convite que eu recebi. E nós recebemos um convite de se apresentar diante da presença do Senhor. Como estamos nos apresentando? Diante da presença dele. E também fomos convocados para uma guerra espiritual. E será que estamos nos apresentando diante do general de guerra, que é o nosso Senhor, com as nossas armas, que é a palavra do Senhor, e com a nossa disposição? Os nossos joelhos têm que estar dobrados diante da presença do Senhor. Miqueias capítulo 6, versículo 6 diz o seguinte: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus Altíssimo.
Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Do que ele está perguntando, indagando. Ele te declarou ao homem o que é bom. Aqui ele afirma. Ele te declarou ao homem o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti. Olha o que ele pede de nós, como nos apresentaremos diante dele. Senão que pratiqueis a justiça, e ames a beneficência, e andes humildemente com teu Deus. É assim que devemos nos apresentar diante do Senhor, com justiça, com amor à beneficência, para nos apresentarmos diante do Senhor. É interessante que quando vamos nos apresentar no fórum, diante de um juiz, nós temos várias regras que devemos nos apresentar. Não podemos ir vestidos de qualquer forma, e só podemos falar quando somos chamados para falar. E queremos nos apresentar diante do Senhor de qualquer forma. Lucas 18, versículo 9, mostra dois exemplos de pessoas na parábola, como essas duas pessoas se apresentaram diante da presença do Senhor. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira, de pé, olha o detalhe: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Olha a forma como ele se apresentou: humilhado, e com seu coração totalmente dilacerado e arrependido diante do Senhor. E a quem e como estamos nos apresentando diante do nosso Senhor, e de que forma? Porque por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É o versículo 15: do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Eu e você somos irmãos, não é isso? De sangue? Não. De sangue de Cristo, né? Somos irmãos em Cristo Jesus. Teremos o mesmo nome, filhos de Deus, servos do Deus Altíssimo. Por isso que ele fala aqui: do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Nós somos filhos de Deus, servos do Deus Altíssimo. Então ele fala aqui que não é família nos céus e na terra, é porque não importa se é baixo, se é alto, se é judeu, se é gentil, se é negro, se é branco, se é pardo, se é homem, se é mulher, se é criança, se é jovem, não importa. Teremos e seremos chamados pelo um só nome: filhos de Deus, servos do Deus Altíssimo. Deus não faz exceção de pessoa. Venha como está, não permaneça como está, porque o Evangelho é transformação.
mas Ele te chamará com um só nome. Quando Deus nos formou a sua imagem e semelhança. Não importa de onde viemos, não importa o nosso passado, não importa o que fizemos no passado, Deus restaurará a nossa vida, resgatará a nossa vida e seremos uma nova criatura e seremos chamados com um novo nome. E aí no versículo 16: para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. O que é corroborados? Os irmãos sabem? Eu não faço a minha ideia. Corroborados, fortalecidos, da força, como se fosse separado. Seremos corroborados com poder pelo Espírito no homem interior. É orando de joelhos por estas causas que eu falei anteriormente, é que seremos fortalecidos. Está se sentindo fraco? Não está mais suportando a luta? Vá orar, se ponha de joelhos perante ao Senhor por esta causa, que Deus, que é o nosso fortalecedor, que é o nosso Senhor, que vai nos conceder força para suportar essas lutas, que vai nos dar força para suportarmos as lutas. Sejamos corroborados pelo seu Espírito, porque é Ele que nos alimenta, é Ele que nos fortalece, porque foi Ele que nos chamou para essa guerra, foi Ele que nos convidou para estarmos com Ele na eternidade, e Ele se responsabiliza pelo chamado que Ele fez. Cristo é a nossa fortaleza, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos concede a vida, é Ele que nos concede o fôlego, e é Ele que nos concede força para suportar as lutas. Versículo 17: para que Cristo habite. Nós somos o quê? Templo e morada do Espírito Santo do Senhor. João capítulo 4, versículo 23. Hoje está parecendo de doutrina, né? Mas é assim, de doutrina mesmo. Capítulo 4, versículo 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Adoradores verdadeiros, que adoram o Pai em espírito e em verdade, porque se somos morada do Espírito Santo do Senhor, Ele quer encontrar uma morada purificada, santificada e desocupada. Pode ser que estejamos ocupados demais com a nossa vida cotidiana, mas lembre-se que a sua vida tem que ter um espaço para o Senhor estar presente. O cordão de 3 dobras. Se não tiver espaço para o cordão do centro se fazer presente, o Senhor não estará presente na nossa vida. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Você tem um dono, porque eu e você fomos comprados
e comprados a preço de sangue, e sangue derramado na cruz do Calvário. Somos templo e morada do Espírito Santo. E como está essa casa? Como falei anteriormente, ela tem que estar alicerçada em Cristo. A sua família, os seus relacionamentos, a sua vida espiritual, o seu relacionamento com Deus. E isso só se estreita através da oração. Porque aqui é Paulo orando para os irmãos em Éfeso. E aí, continuando no versículo 17, ele fala, a fim de, ou seja, com este propósito, ou seja, tudo que eu falei até aqui, é para este propósito que eu vou falar agora, estando arraigados e fundados em amor. Você já viu uma árvore, acho que é do bambu, quando ela passa por uma grande tempestade, ou uma ventania muito forte, que ele chega a encostar no chão, mas ele não é arrancado, porque as suas raízes estão arraigadas na terra, e nada que faça ele balançar para o lado, vai balançar, ele vai sofrer para um lado, para o outro, mas não arranca daquela terra. Eu e você tem que ser assim, com o nosso amor em Cristo, que mesmo que as lutas nos levem para um lado e para o outro, nos bata para um lado e para o outro, nos derrube às vezes, mas não nos arranca da presença do Senhor, não nos tira da presença dEle, porque foi para isso que Ele nos fez, que estejamos arraigados como uma árvore sustentada naquela terra, porque uma árvore quando está arraigada, a primeira está ali firme naquela terra, e nada, muitas vezes uma força muito grande não consegue tirar dali. Então as raízes são para sustentar aquela árvore, é dali que ela tira os seus nutrientes, arraigados em Cristo Jesus, é lá que vão tirar os nossos nutrientes para nos fortalecer na nossa caminhada, nas lutas que iremos passar, fundamentados também no amor de Cristo, como um edifício, como uma morada que é colocada sobre uma rocha, que é Cristo Jesus. Amém? Em outra oportunidade eu continuo. Fica para cenas do próximo capítulo. Fiquemos de pé, vamos orar.